A todos, dizer que é uma alegria sempre voltar aqui para essa casa. Eu gosto muito de falar da minha experiência na universidade. Assim, eu costumo dizer que quem passa pela universidade, de uma forma ou de outra, nunca sai do mesmo jeito, né? E é para isso que a universidade também existe, né? Para que a gente possa estar o tempo todo num processo de educação cidadã e no processo de aprofundamento do conhecimento, da ciência, enfim. Eu vou passar rapidamente aqui um slide para vocês que o nosso mandato preparou, só em linhas gerais. Acho que o professor Custódio, né, a quem eu saúdo, faço uma saudação aqui, saúdo o Custódio, juntamente com a Mariana e o Alex. Estou feliz nesse momento, Custódio, de ser você que está lá. Cuidado que lá em Minas foi o reitor e a vice, né, que foram presos. Né? Então, também cada vez mais esse processo de criminalização que estava na esfera da política em estrito senso, assim, da política no sentido de mandatos seletivos, mas está se ampliando para o setor pensante do nosso país. E eu outro dia conversando numa reunião da assessoria, eu dizia o seguinte: tudo o que está acontecendo foi milimetricamente pensado a partir do momento onde os golpistas decidiram armar o chamado golpe institucional, que eles aprenderam bem direitinho como fazer. Começando com a maioria, porque eles têm a maioria para você aprovar uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional. Para você alterar a Constituição, você precisa de 3/5 dos deputados. Portanto, você precisa de 308 votos. São 513. Então, tudo que eles fizeram aí, até agora, inclusive a chamada PEC do fim do mundo, né, que foi colocada aqui, onde proibiu, chamava PEC do fim do mundo, que ela proíbe por 20 anos os investimentos em educação, saúde, ciência, tecnologia, etc, etc e tal. Portanto, quando os golpistas vieram, eles não vieram aquilo. Isso daí eu digo muito, viu, professor Custódio? Custódio foi meu colega, ele falou aqui nós fomos colegas, a gente fazia parte de um grupo que chamava Coletivo Gregório Bezerra. Antes mesmo de eu me filiar ao PT, que foi o primeiro partido e único que eu me filiei até hoje, mas a gente fazia parte desse grupo. E foi um grupo muito importante naquele momento de reflexão, de pensamento. Então a gente fez movimento estudantil juntos nessa época. Depois eu fui presidente, só para falar um pouco da minha vida universitária, sou graduada em Comunicação Social pela UFC, fui presidente do Centro Acadêmico de Comunicação Social, fui vice-presidente do DCE, depois fui presidente do DCE, fui diretora da UNE, sou especialista em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela Unifor, passei por lá, fiz esse curso de especialização, mestre em Comunicação Social pela PUC-Rio e agora doutoranda em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Bom, enfim, e eu estou colocando isso aí porque essa vivência com a universidade é que você vai compreendendo o que é a Universidade Federal, por que ela está sendo tão atacada. Primeiro porque, em geral, as universidades públicas são as que, de fato, realizam o que a gente sempre falou, chamado tripé da universidade: ensino, a pesquisa e a extensão. A maioria das universidades privadas se dedica estritamente ao que o professor Custódio falou, a questão de formar os profissionais. Mas também disse, eu falei isso na audiência pública que nós tivemos lá na Câmara, eu disse o seguinte, comecei dizendo: isso é a estratégia clara de quem quer desmontar o pensamento e a autonomia e a soberania de um país. É você atacar exatamente a produção científica, você atacar o corpo acadêmico, para que você possa, enfraquecendo isso, rapidamente privatizar. E aí, para eu começar o slide, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Eu dei aula cerca de uns 10 anos, eu entrei, logo que eu me formei, fiz 4 concursos aqui da universidade, 3 de substituta e 1 de efetiva, quando abriu a vaga. E nessa época, então eu entrei muito jovem, né, para dar aula na universidade, fiquei ainda quase uns 10 anos, aí saí porque eu tive que me licenciar para exercer o mandato de deputado estadual. Mas nunca deixei de me preocupar e nem de pensar, e sempre que podia, estava ajudando aqui a UFC. E lembro que, olha só, eu saí da universidade para exercer o mandato de deputado estadual em 2003 e depois eu fui eleita prefeita e fiquei 8 anos. Então foram 10 anos que eu passei licenciada
Da universidade, sem receber, tá, gente? Da universidade. Aí tive a opção de, né, que às vezes o povo gosta de falar, eu esclareço logo. Fiquei licenciada da universidade para exercer esse mandato e voltei em janeiro de 2013, assim que terminou o governo, eu voltei para a sala de aula. E, logicamente, impactada com o que eu estava vendo. Porque você imagina que a gente lutava contra a privatização da universidade, porque ela era uma pauta presente até o último governo do FHC. Ou seja, era uma coisa muito, muito objetiva, era não ter ar-condicionado. Eu até era com frio aqui, eu disse, vale meu Deus, eu estou com frio aqui dentro do auditório, porque, na verdade, raríssimas salas de aula tinham ar-condicionado. Aí eu voltei para a sala de aula, porque eu dava aula de fotografia, fotopublicidade, fotojornalismo e vídeo, no curso de comunicação. E teve uma época que a situação estava tão grave, porque a gente ensinava no curso de fotografia os alunos mesmo a revelar. A revelação era muito... Vocês não têm nem ideia ainda, porque vocês já pegaram outra coisa. Mas você tem que revelar, você tem material químico para revelar, para, enfim, fixar a imagem, etc e tal. Tem que ser um ambiente escuro, só com luz vermelha, que não... Tinha todo tem que ter todo um cuidado. Chegou um ponto que o que quebrava ninguém consertava. Então chegou um ponto que o laboratório de fotografia, que era praticamente onde eu mais precisava com os meninos, estava tão sucateado que eu levei o meu, eu tinha um espaçozinho em casa que eu tinha um laboratóriozinho, revelador e tal, essa coisa toda. Eu levei o meu, de tão penalizada que eu estava, levei o meu para lá e ficou. Meu laboratório de fotografia ficou lá no laboratório. Aí eu voltei 10 anos depois, será que eu ainda encontro alguma coisa do meu laboratório? Quando eu cheguei nem tinha mais nem laboratório, porque na verdade agora o digital, porque quando eu saí estava começando, minha última unidade era Introdução à Fotografia Digital, estava começando. Mas o que mais me impressionou, gente, foi a nova estrutura que a gente vê na universidade. Outro dia estava com a Nájila é professora também, mestre, e nós fomos do DCE juntas. E a gente estava até contando aqui, porque o meu filho agora fez o Enem, o Thier, meu filho. E a gente que era do DCE, a gente foi lembrando, porque para dar o coro no Conselho de Entidades, viu, Alex Mariana, você tinha que ter metade mais um dos cursos, né? Então a gente gravava, eram 33 cursos de graduação que a UFC tinha. Aí tinha que ter 17 para dar o coro. Então, por isso a gente gravou muito isso. Aí eu fui com meu filho procurar, porque ele estava escolhendo onde é que ele vai, o que é que ele quer fazer e tudo. Aí a gente, começo do ano, eu fui olhar. Até com o professor Alfredo também. Disse, vamos aqui olhar. Quando eu vi 126 cursos de graduação, eu fiquei chocada, positivamente, mas eu fiquei muito impressionada. Sabe, gente, 33 cursos de graduação para 126 cursos, o Gustavo falando em 127. Eu vi no site 126, talvez seja alguma informação em construção que... Mas Porque tem indígena que não aparece no SISU. Ah, indígena que não aparece no SISU. Então, assim, quer dizer, 127 cursos de graduação e uma expansão... Estava até então expansão permanente. Por exemplo, aqui a Humanidades aqui, quando eu cheguei lá no ICA, aquela imensidão daquele prédio lá no PC. Então, tudo isso não é por acaso. Tudo isso vem em curso, um processo que ele não é, e eu tenho dito isso, para a burguesia, para o setor, a classe dominante desse país, não interessa quem são os artífices do desmonte. Eles só querem que desmonte. Por isso que muita gente diz assim, vixe, a Rede Globo está batendo no Temer, porque teve uma época que e todo mundo estranhando aquilo ali, mas é porque não interessa se quem vai fazer o desmonte é o Temer, se é o Rodrigo Maia, ou seja quem for. Eles querem que faça, porque eles aprenderam o caminho. E no momento onde a primeira coisa que se faz é o quê? Criminalizar a política e as pessoas têm alguma referência na política. Porque aí fica tudo muito mais fácil. Ou seja, quem manda somos nós. Quem manda não é nem político, porque o político tem que mudar de 4 em 4 anos mesmo e de preferência que mude todo mundo. Porque não interessa que as pessoas tenham referência em pessoas na política, porque é eles que querem mandar. É o status quo que quer mandar. Então a política é descartável para eles. Contanto que o processo do golpe em curso. Vocês têm, claro, convicção de que uma das coisas que o golpe foi construído foi para vender o pré-sal. Agora, R$ 1 trilhão foi de concessão agora na Câmara, semana passada,
1 trilhão de renúncia fiscal para as empresas que vão comprar o nosso petróleo e ainda comprar os direitos, e ainda por cima vão ter 1 trilhão de reais de sonegação. Isso aprovado pela maioria dos deputados. Então, é um cenário de muita gravidade. E aí, gente, se a gente não for para a rua, é a única linguagem que eles entendem. Tanto é que até botar gente de verde e amarelo na rua, eles fizeram quando eles quiseram desmontar. Não foi só uma coisa artificializada institucionalmente. Foi também um processo onde eles forjaram forjaram um setor que foi para a rua. Fazer papel de besta ou não, mas foram. Né? O que a gente apadrinhou de coxinha, né? E que ficava os coxinhas e os... Como é que chamava a gente? Salsicheiro, sei lá. Mortadelas, pronto, isso aí mesmo. Então, assim, e tentou-se cindir o Brasil como se o Brasil tivesse, de fato, uma maioria contra a presidente Dilma. E contra tudo que estava acontecendo. Eu tenho muitas críticas, inclusive ao próprio governo, porque eu acho que o governo... nós ganhamos, no caso o PT, PCdoB, falar nisso, a saudade Germana, cadê ela? Está aí, essa menina também é uma grande liderança, também do movimento estudantil, porque eu falei agora do PCdoB. Então, quando veio esse processo, né, eles quiseram enfraquecer, eles viram a possibilidade, porque não sei se vocês prestaram atenção, mas foi com o governo do Lula, principalmente o segundo, e o do governo da Dilma, onde essa questão da Polícia Federal foi mais equipada, a Polícia Federal ficou muito mais solta para fazer a investigação que queria. E ainda tinha um detalhe, a Dilma tinha uma dificuldade como é que eu não vou... A expressão, assim, ela não tinha muito perfil de ficar mediando na política, e ela endureceu muito com os deputados. Ela pegando... tanto é que eles fizeram as emendas impositivas, porque ela dizia que ela não ia tirar do povo para dar para o deputado fazer política com as emendas. Então, ela, até isso, ela atrasava. Ela, não, a prioridade é isso aqui, essa coisa toda. Aí, gente, chamada pedalada, porque foi pago Bolsa Família, num determinado momento, coisa que eles fazem corriqueiramente, quer dizer, foi uma grande cilada. Armaram uma para o Brasil, infelizmente, as pessoas... A política já estava criminalizada. Então, se todo mundo é igual, não vou ficar do lado de ninguém, vou ficar em casa. Mais ou menos o que foi construído. Então, vou passar aqui rapidinho os slides. Muita coisa o Custódio já falou tecnicamente, e como vice-reitor tem acesso a esses dados todos, mas vamos aqui. Então, pegando aqui esse mote que a Uni vem fazendo, a universidade não se vende, falando que essa questão da defesa das universidades aparece no momento em que as universidades são atacadas pelo Banco Mundial, que o Custódio falou. Essa questão, por que o Banco Mundial disse? No relatório emitido agora no dia 21 de novembro de 2017, agora, mês passado, disse que o Brasil, para economizar, devia acabar com o ensino superior gratuito. Acabar, simplesmente a recomendação é essa. E por quê? Porque ele acha que só entra, como ele diz, eles forjam que só tem gente que pode pagar dentro das universidades e que a universidade deveria ser o espaço, as públicas, as federais principalmente, deveria ser o espaço apenas onde o governo cobrasse de quem pode pagar e apenas concedesse bolsas e etc e tal para aqueles que não deviam pagar. E pegar esse dinheiro e investir no ensino médio, no ensino básico, que é isso que eles dizem aí, que aí é onde... Sem falar que vocês sabem da famigerada reforma do ensino médio, né? Que acabou com a possibilidade das pessoas terem mais conhecimento profundo sobre a vida. Aí você vira um texto, você se conforma com isso e por aí fica. Então, assim, os ataques são da mesma matriz. E aí vou reforçar o que o Alex disse. Não é a universidade, não é uma crise, é um projeto que está em curso contra as universidades. Não é tá crise aqui, não. Não, é uma concepção. É uma concepção. E para isso, você não pode chegar e dizer assim, vou acabar com as universidades federais. Fica todo mundo doido. De uma hora para outra, isso pode ter mobilização. Mas se o cara começa assim, prende o reitor, que aquele, se vocês procurem no YouTube tem um vídeo de 30 minutos feito pela comunidade universitária com a história da morte do reitor da Federal de Santa Catarina, e impressionou, Custódio, o final, que no final do vídeo tem um texto muito bem feito, muito falando sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. E aí no final ele diz assim, que ele nos ensinou muito, inclusive até o fim da vida e até com a morte, porque ele diz o seguinte, contra essa situação de
eles não sei a expressão que ele usa, mas quer dizer assim, o que nós estamos vivendo de forma tão avassaladora, somente uma tragédia para chamar a atenção. E ele foi capaz de fazer. Ele se jogou, todo mundo sabe, né? Ele se jogou. Mas, na verdade, os vídeos começam dizendo que quantas mãos que empurraram ele de lá. Porque você pega uma pessoa que passa por uma execração pública, um acadêmico, uma pessoa comprometida, diz que passava muito mais tempo na universidade, o vídeo diz isso, do que na própria casa dele, que ele morava perto da universidade. E a vergonha foi tão grande do que ele passou, que ele não segurou a onda. Porque as pessoas sensíveis estão adoecendo, gente. É grave que nós estamos... E eu costumo dizer o seguinte, nós temos que ir para a rua, nós temos que fazer... Eu já estou quase na ação direta, viu, Custódio? Eu tenho aqueles minionzinhos pequenininhos, eu tenho um minionzinho desse tamanho que é um chaveiro. Aí você quer que você aperta, aí é tipo uma lanterninha, pisca o olho. Aí eu digo assim, rapaz, eu já estou para pegar o meu minion e chegar na cara do Bolsonaro e fazer assim. Aí eu digo assim, porque nós estamos precisando de coisas, entendeu? Que possam... de fato, não seja tão trágico assim, mas possa pelo menos chamar a atenção para que as pessoas compreendam o que está acontecendo, que o Bolsonaro está subindo aí nas pesquisas, certo? Então passa aí, Lana. Assim, volta só um pouquinho, essa questão dos 20 anos, olha, o pré-sal, os ataques são da mesma matriz, entregar o país ao capital internacional e favorecer as elites, assim como fizeram com o pré-sal, corte nos gastos sociais por 20 anos, reforma trabalhista e, em seguida, reforma previdenciária. Gente, a gente vem agora, então está dizendo que vai mandar. Vai mandar a reforma previdenciária lá, porque ele chamou um jantar com 300, foram para o jantar 176 deputados. Ou seja, os próprios deputados estão entendendo que praga de aposentado pega. E pega mesmo, entendeu? Então, até tudo com medo. Então, assim, do que significa isso? Porque é uma coisa à parte esse negócio de reforma da Previdência, porque qualquer dia a gente tinha que abrir esse debate aqui, porque é escandaloso. Eu participei da comissão. Você quase infarta com o cinismo das pessoas. Não sabe nem por que estão defendendo aquilo ali, ou sabem, né? Eu nem sei direito o que é que às vezes passa na cabeça desse povo. Mas, assim, os ataques vão continuar, porque as universidades públicas, a estabilidade do servidor, a privatização da Eletrobras, dos Correios agora, os bancos públicos, quantas agências do Banco do Brasil, gente, qualquer uma agência que fosse fechada, o mundo se acabava. Fecharam 400 agências, assim, puf, do nada. Inclusive a minha agência, que eu fui transferida para outra, eu digo, minha gente, e ninguém vê reação nenhuma. Era um setor muito organizado, os bancários. Você lembra que a gente, aqui na universidade, no movimento, a gente ajudar a turma na época dos bancários, nas eleições, a gente se envolvia. Então é o seguinte, o país está à venda. Esse filme nós já vimos. E aí, colaborando com o Alex da história do projeto, isso aí já dizia Darcy Ribeiro. E tem se vocês tiverem interesse, é muito, muito interessante, tem um artigo da Carta Capital do Roberto Amaral. Ele foi ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, e ele fez um artigo exatamente falando do desmonte da ciência e tecnologia no Brasil, e aí ele vai apontando várias coisas, e se tá ruim vai piorar muito. Eu vou só dar um dado para vocês aqui, que bem aqui ele diz que o menor orçamento da história para o Ministério da Ciência e Tecnologia foi este ano, esse agora, foi 15,6 bilhões, o menor da história, mas para 2018 vai piorar, porque agora vai para 11,3 bilhões. Então não tem perspectiva de melhorar nada, a perspectiva é só de piora. Então vamos voltando aqui, passa aí, Lana. Ensino, pesquisa e extensão, preceito constitucional para as universidades públicas, enquanto que a maioria das universidades e faculdades privadas, aquilo que eu falei, são voltadas somente para o ensino. Outra importância, que também o Custódio falou, é a assistência à saúde prestada pela maioria das universidades brasileiras através dos hospitais universitários. A UFC possui o hospital, que é o Walter Cantide, e a maternidade. Eu, inclusive, nasci na maternidade, eu sou filha dessa maternidade escola que a UFC tem. Fundamental, a existência de docentes em tempo integral com mestrado e doutorado, 85% dos docentes da rede pública estão em regime de tempo integral e quase 50% possuem doutorado. Na rede privada são menos de 20% estão em tempo integral e apenas 20% possuem doutorado. Vocês verem como é diferente. Pode passar. Segundo o ranking do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, os maiores depositantes de patentes, ou seja, de criações, de inventos, são as universidades públicas, se destacando o FMG, Unicamp, USP, deve ser o UERJ, a Rural, Universidade Rural do Rio de Janeiro e a Petrobras.
Entre as 10 primeiras, existe apenas uma empresa privada, que não é a universidade. Dessas aqui que mais depositam no INPI as suas criações, seus inventos. Quantas oportunidades de empregos e empreendimentos a inovação das universidades geram no Brasil? Somente a Unicamp é responsável pelo surgimento de mais de 500 empresas na cidade de Campinas, gerando 28 mil empregos. Você vê o impacto de uma universidade, né, num determinado local. As políticas públicas nas universidades dos últimos anos, né? O Enem, que é a segunda maior seleção do mundo. A gente só fica atrás da China com o Enem. O FIES, o ProUni e o ENAD. O tema, aí tem só aqui os temas das redações do Enem, né? Alguns dados. O tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, quase que se morre por causa desse tema. Eu não sei se vocês lembram que teve uma reação brutal da turma toda contra o tema da violência contra a mulher. Como se fosse assim, uma coisa, citar Simone de Beauvoir, vixe, pronto. Aí os revolucionários vão já tomar o poder. Né? Essa é a lógica deles, né? Quase 8 milhões de participantes, dos quais, que foi o último, esse aí foi praticamente o último Enem organizado, né? Que o golpe foi em 2016. Quase 8 milhões de participantes, dos quais 57% são do sexo feminino. Abstenção de 25% a 28% nos últimos 3 anos. Notas do Enem balizam outros programas como o ProUni e o FIES. O Enem é a segunda maior prova de acesso ao ensino superior do mundo, atrás apenas da China. Aí aqui só é o FIES, vocês já sabem, uns já sabem, que essa mudança de perfil social e de perfil de raça na universidade foi fundamental para o Brasil. Foi fundamental. Você ter negros dentro das universidades, a política de negros e negras das cotas, você ter essa questão mesmo de facilitar a entrada. A gente teve uma época que eu estava no DCE, que a gente se revoltou contra um vestibular, porque o pessoal, porque era muito caro, na época a inscrição era muito caro, estava muito caro. Aí a gente pegou e fez, na época, uma campanha, a gente já estava, para que vestibular? E, mais ou menos, depois se configurou o Enem como um processo muito mais democrático, que era o que a gente já imaginava. E aí a gente conseguiu uma liminar para que o vestibular fosse suspenso por alguns dias, né? E aí começou a confusão, porque a gente orientava os estudantes a todo mundo fazer a declaração de pobreza para poder se inscrever. Não foi uma confusão grande, mas, enfim, o Enem é a materialização de uma política que já estão dizendo que pode acabar. Vai voltar a ser apenas uma medida de mensuração do ensino e não mais para o ingresso nas universidades públicas. Então, a questão do FIES foi dito que é mais que é 1 milhão de financiamento estudantil, 96% são estudantes com renda familiar mensal bruta de até 10 salários mínimos. Enfim, pode passar aí. Aqui são só para a gente ter uma ideia do que foi o impacto do FIES, né? Pode passar, Alana. Pronto, acho que é isso aí. Tem mais? É ela que está passando, eu achando que era a Lana. Desculpa aí. O ProUni, né? Estudantes brasileiros de baixa renda obter bolsa de estudos integrais, renda familiar brutal mensal e tal. Isso aqui é mais ou menos para dizer que foram as políticas que foram importantes nesse momento para mudar um pouco o perfil da universidade. Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes. É obrigatório para os alunos selecionados, enfim. Acho que isso aí, o último censo universitário brasileiro. 6,7 milhões de estudantes universitários no Brasil, 74% em instituições privadas e 26% nas públicas. Nos anos 2000 eram 3 milhões. Faturamento nas instituições privadas, 32 bilhões ano, gente. Não é brincadeira, não. Estimado para 2013, né? O último dado que tem, no que a gente tem. 13 conglomerados privados respondem por 36% do mercado. Eu me lembro que na época da Uni a gente dizia que tinha isso, Custódio, que era educação não é mercadoria. Aí tinha um tubarão, né, que representava, né, que chegava junto, que era exatamente essa coisa de que educação não é mercadoria. Só exemplo de algumas universidades, dos conglomerados das privadas, todas com faturamento acima de 1 bilhão ano. Todas essas aí. Pode passar. Os números do UFC. 1.932 professores, 1.487, ou seja, 77% com doutorado, 127, né, pela informação do nosso vice-reitor, cursos. Já mudou aí o primeiro, viu, Luizinho? O que? Já aumentou? Tem 2.200 professores e 1.666 doutores. Olha só.
Já 2.000 e tanto, esse relatório que a gente pegou em 2015, isso já mudou, já estão com mais de 2.000 professores que o professor Custódio está corrigindo aqui. Em torno de 26.225 alunos matriculados, 45 doutores, 58 mil, 13 mestrados profissionais, publicações em 2015, 5.050 publicações entre livros, artigos, congressos, 831 ações de extensão em 2015, 236,4 mil consultas médicas, 5.369 partos e 11 mil cirurgias, né, nos hospitais universitários. A questão da desigualdade de renda, isso a gente nunca pode esquecer, porque a gente às vezes transita num universo onde a gente acha que todo mundo está no mesmo patamar, e não é. Agora eu acho que melhorou até muito mais com essa história da universidade. Esse dado para mim foi fantástico que o Custódio deu, de 66% já mudou o perfil, né? Porque o que acontecia? O aluno saía de um colégio público, aliás, privado, ele vinha para o UFC, aí ele voltava, ou ia para o curso de inglês, não sei o que, eu ia para aí, voltava para a universidade, mas ele não tinha a menor noção, se soltasse ele na Parangaba, ele não sabia voltar. Tinha esse grande problema. Estou falando Parangaba porque a Parangaba é mais ou menos, eu costumava dizer quando era prefeita, a Parangaba geograficamente é mais ou menos o centro geográfico da cidade de Fortaleza. E eu nasci no Mudubim, que é depois da Parangaba. Mas muita gente não sabia nem onde era Parangaba, né? Então isso mudou. Isso é uma coisa muito importante. Agora, é preciso que essas pessoas se conscientizem, todos nós, que a universidade, se não defender a universidade... Gente, 2 reitores presos em menos de 2 meses. Nem a ditadura teve coragem de prender um reitor. A ditadura cruel, sanguinária, tortura, não teve o desplante, não teve que é muito grave. Muito grave. Portanto, isso aí que está acontecendo, daqui a pouco vai ser a coisa mais normal do mundo. Ah, aprende ali. É muito grave. Pois, por fim, então assim, para finalizar, isso aqui, esses dados do nosso país, que todo mundo tem que ter essa compreensão. 5% da população, os mais ricos, possuem a mesma renda que 95%. 95% do povo brasileiro, 5% tem a mesma renda. As mulheres devem obter rendimento semelhante aos dos homens somente em 2047. Se a gente restar, né? Porque o negócio tá brabo, que agora vem mais uma marmota contra as mulheres, até os direitos conquistados estão sendo ameaçados, que é o caso do aborto, no caso do estupro, né? Tá aí a mulherada tá tentando correr atrás para ver se consegue tirar botaram do nada no projeto. A equiparação salarial entre negros e brancos só ocorrerá 2 séculos após a abolição da escravatura. A alíquota de imposto de renda efetiva aplicada aos super ricos é similar de quem ganha 5 salários mínimos. Apenas 6 cidadãos concentram a mesma riqueza de 100 milhões de brasileiros. 6 e 100 milhões de brasileiros. Então, essa é a realidade do nosso Estado. Então, a gente faz algumas ideias, né, de como é que a gente pode, do ponto de vista econômico, porque eles dizem que não tem saída, tem várias coisas que podiam estar sendo feitas, inclusive taxar grandes riquezas, taxar grandes fortunas, que isso aí era para o nosso governo ter feito isso, quando a gente estava num processo de muito mais legitimidade popular. Então, isso é fundamental. E isso aqui tem que estar no horizonte de qualquer coisa. Porque, por exemplo, eu estou defendendo a candidatura do Lula em 2018. Mas eu fico pensando assim, se a gente não eleger deputado e senador, eles dão golpe no Lula. Já eles aprenderam, bem rapidinho, junta ali os 308, pronto, acabou. Dá o golpe fatal. Combate à sonegação, que é em torno de 500 bilhões por ano no Brasil. A auditoria da dívida pública, redução dos pagamentos de juros e amortizações, que alcançou a inacreditável cifra de 958 bilhões em 2015. Portanto, só para finalizar mesmo, é dizer para vocês o seguinte, tem muita luta pela frente. Eu uma vez estava sentada numa reunião, acho que a Mariana estava, tinha uns jovens, né? E a gente falando para eles, né, contando o que é que a gente tinha vivido e tal, e eles falando, não, mas isso, aquilo outro, mas eles dizendo, nessa realidade, eu digo, mulher, dizendo para Mariana, mulher, tu não sabe o que é que a gente lutou para que vocês agora estivessem passando por essa situação. Mas a coisa foi tão violenta, foi tão numa velocidade tão doida que a Mariana está aqui com os problemas que eu dizia que ela não tinha mais, porque a gente tinha lutado. Porque o desmonte foi... E o que é pior, com a mídia... Gente, a Globo...
Tá aí, saiu, foi dito, não foi nem pelo ninguém de esquerda, não. Pagou propina para poder ter o direito de reproduzir a Copa, de transmitir a Copa de 2014. Quem é que está falando sobre isso? Porque já os maridos estão presos. Nessa loja estão prendendo o reitor, os maridos eram para estar tudo preso. Agora, e ninguém fala nada, quer dizer, é um processo de construção subjetiva e de destruição que vai construindo subjetivamente. Ó, vão prender o reitor, daqui a pouco vão começar a inventar escândalo na universidade. Qual é o próximo passo? Privatizar. Portanto, vamos para a rua, vamos fazer ação direta quando for necessário, porque é assim que a gente vai conseguir falar com eles. Muito obrigada.